Olá, pessoal! O assunto de hoje é apostila de Haia. Você sabe para que serve? Preparar a documentação para o processo de cidadania pode parecer um pouquinho complicado para quem não está acostumado a lidar com tarefa burocrática. Todo documento brasileiro apresentado no exterior tem que passar por uma legalização, seja ela consular ou através de apostila. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Marangoni, eu sou advogada ítalo-brasileira e nesse vídeo eu vou explicar para você o que é essa tal de apostila e como se faz para apostilar um documento. Fica comigo até o final. A apostila nada mais é do que uma convenção que foi estipulada entre vários países na cidade de Haia, na Holanda. E é por isso que recebeu esse nome Apostila de Haia. É através da apostila que o Estado emissor do documento público atesta a autenticidade desse documento para que tenha validade no território dos países membros. Hoje a Convenção de Haia conta com mais de 100 países signatários. O Brasil foi signatário em 2015, mas foi em 2016 que a convenção passou a vigorar no Brasil. Explicando de uma forma bem mais fácil, eu costumo fazer a seguinte comparação. Lembra do famoso reconhecimento de firma que é feito no cartório? Quando você vai lá com um documento assinado por alguém e o cartório coloca um selinho reconhecendo a firma daquela pessoa? Pois é, essa é uma forma de obter a confirmação de que a pessoa que assinou o documento é realmente ela, certo? Mas esse reconhecimento de firma vale só dentro do território brasileiro. Porque se o documento precisar ser apresentado no exterior, em um dos países membros da Convenção de Haia, esse reconhecimento tem que ser feito através da aposição da apostila. A Convenção de Haia se aplica aos atos públicos, atos notoriais, documentos emitidos por órgão público, histórico-escolares, diplomas, e assim por diante. Se você tiver um documento particular, como por exemplo um contrato entre particulares, você tem que primeiro reconhecer em tabelionato para depois apostilar. Nesse caso, a apostila reconhece a firma do tabelião que, por sua vez, reconheceu a firma das partes. Tudo claro até aqui? Atenção! A apostila só serve para o exterior, quando você precisa apresentar o documento lá no exterior, tá? E só vai ser usado quando o documento brasileiro é destinado a um país membro da Convenção de Haia, só entre países signatários da Convenção de Haia. Tá ok? No site do Conselho Nacional de Justiça você encontra um elenco desses países. Ixi, Daiane, tenho que apresentar esse documento num país que não é signatário. O que eu faço? Quando o país destinatário não faz parte da convenção, você precisa legalizar esse documento no consulado desse país onde o documento vai ser apresentado. Por exemplo, o Canadá não faz parte da Convenção de Haia. Se você precisar apresentar uma certidão brasileira no Canadá, uma certidão de nascimento brasileira, por exemplo, você vai ter que pedir uma via original dessa certidão no cartório, vai reconhecer o documento no MRE, o Ministério das Relações Exteriores, e vai levar para o consulado do Canadá para legalizar essa certidão. Isso também vale para a direção oposta, ou seja, quando você tem um documento emitido no Canadá e precisa apresentar esse documento no Brasil, tá? Então, nesse caso, tem que ser legalizado pelo consulado brasileiro lá no Canadá. Daiane, mas eu não tenho, mas eu tenho uma certidão canadense, preciso apresentá-la no Brasil, mas agora, nesse momento, eu me encontro na Espanha. Posso legalizar esse documento no consulado brasileiro da Espanha? Afinal, o consulado brasileiro é consulado brasileiro, não é? Não, de jeito nenhum. O consulado brasileiro na Espanha tem competência para legalizar só documento espanhol. Se o seu documento é canadense e você precisa usar esse documento no Brasil, então manda esse documento para um amigo que está lá no Canadá fazer isso para você. A Luísa, por exemplo. Se eu for no consulado do Canadá aqui na Espanha, também não. O consulado do Canadá na Espanha legaliza documento espanhol para que tenha validade no Canadá. Se a sua intenção é de usar esse documento canadense no Brasil, tem que legalizar o documento no consulado brasileiro lá no Canadá. Ficou claro? Eu sei que para alguns essa informação vai parecer meio óbvia, mas pode acreditar, muita gente confunde isso. Aliás, se você confunde jurisdição consular e já se embananou tentando fazer uma coisa num consulado que não era competente para aquilo, comenta aqui embaixo.
A mesma coisa acontecia no Brasil antes de 2015, quando o Brasil ainda não fazia parte da Convenção de Haia. Quem fez o processo de cidadania naquela época sabe a dor de cabeça que era legalizar um documento no consulado italiano, sem contar que era quase impossível conseguir um agendamento para legalização em algum desses consulados italianos no Brasil. Um horror! Certo. Já entendi o que é apostila. Como eu faço para apostilar um documento? A apostila pode ser feita em qualquer cartório autorizado do país. Não precisa passar pelo Ministério das Relações Exteriores, tá? E também não importa o estado brasileiro onde o documento foi emitido. A apostila pode ser feita em qualquer lugar do país, do Brasil. Lá no site do Conselho Nacional de Justiça, você encontra um elenco dos cartórios autorizados a apostilar. Lembrando que os documentos brasileiros só podem ser apostilados no Brasil. Isso não inclui o consulado brasileiro, tá? Portanto, se você estiver no exterior, na Itália, por exemplo, e precisar apostilar um documento brasileiro, não adianta procurar o consulado do Brasil, na Itália. Você tem que expedir esse documento para o Brasil para que seja apostilado no território nacional. E quanto custa apostilar os documentos? A apostila é feita por documento, independentemente do número de páginas. Ufa, ainda bem! O valor da apostila vai depender de estado para estado. Cada estado tem uma tarifa própria pré-estabelecida. Os valores costumam variar bastante, então, para o processo de cidadania, por exemplo, que envolve muitas certidões, vale a pena pesquisar um pouco os valores de cada estado. Uma informação importantíssima: se a tradução no documento for feita no Brasil, ela também tem que ser apostilada, tá? Nesse caso, vão ser 2 apostilas para cada documento. Uma apostila você vai colocar no original e a outra você vai colocar na tradução. Se você achou que essas informações foram úteis, deixa aqui o seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo, aquele que quer legalizar o documento canadense no consulado brasileiro da Espanha. E não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Um bacio a tutti e alla prossima!